bem-vindos ao quarto episódio do Lendas Cast, o seu canal de podcast no YouTube que conta a trajetória de vários advogados de sucesso, membros da comunidade Lendas e várias histórias para você modelar, escritórios para você se espelhar, várias histórias de sucesso. E hoje, com grande satisfação aqui, estou recebendo dois queridos amigos, a Isadora, o Lucas, que estão há pouco tempo dentro da nossa comunidade, mas já são cases de sucesso, eu comento com eles, porque o que eles construíram em tão pouco tempo, obviamente com muita execução, eu não tinha visto nada parecido. Então sejam muito bem-vindos, meus amigos, queria que vocês se apresentassem, falassem a origem de vocês, a área de vocês. Os dois são sócios hoje do escritório Costa e Macedo, que é um escritório que é referência hoje na área trabalhista High Ticket. E eles vão explicar o porquê do High Ticket. Vamos lá. Prazer, Alan. É um prazer enorme estar aqui com você. Satisfação. Eu sempre admirei muito seu trabalho e estar aqui hoje com você, sendo sua aluna, sendo sua mentorada, é um prazer enorme. E estamos muito felizes em compartilhar tudo que a gente viveu até aqui, tudo que você tem contribuído, né, na nossa jornada. Que bom, Muito gente. bom. Sou o Lucas, né? Prazer estar aqui também, falando com o Alan, né? Uma pessoa que a gente admira, que faz as coisas acontecerem. Então, a gente já está colhendo frutos do que a gente está aplicando da mentoria. Então, é um prazer enorme estar aqui. Legal, mas vamos lá voltar para a origem, né? Como que o Lucas conheceu a Isadora? Como que surgiu a ideia do escritório? Vamos lá, vamos começar. Como que vocês se conheceram? Eram amigos, estudaram juntos? Vamos lá. Não foi muito planejado, Não? na verdade, eu estudei com ela, né, na faculdade, mas estava até comentando com a Calazans, não tinha muita afinidade, assim, as nossas amizades não eram as mesmas, enfim. E acabou que ela trabalhava no escritório trabalhista muito grande, e eu tinha uma dor, porque eu trabalhava sozinho no escritório, não tinha com quem conversar, com quem Você se dialogar. formou e foi empreender. Na verdade, eu trabalhava no Ah, escritório. no escritório, tá. Mas era uma forma de associado que eu tinha uma participação. Legal. Só que eu não tinha ninguém que me ensinasse. E aí eu comecei a gravar alguns vídeos, acho que foi em 2021. Ela comentava e aí a gente começou a se conectar. E aí a dona do escritório falou, eu quero crescer a área. Eu falei, sozinho eu não consigo. E aí eu lembrei dela, por essa conexão, e aí chamei. Ela veio, foi lá trabalhar com a gente, enfim. Só que não durou muito tempo, a dona decidiu encerrar, e eu não quis deixá-la na mão, porque ela largou tudo para estar lá, né? Pediu demissão, enfim. E aí eu falei, não, se ela sair, eu também saio. Então a gente saiu junto. Eu já estava fazendo uma Google ADS na época, né? Porque não se falava muito, e eu estava testando, então a gente já tinha cliente, mas não tinha estrutura, Isso era nada. que ano, Lucas? Isso eu comecei a fazer 2022. dezembro de 21, né? Isso. Em janeiro de 22 a gente implementou. Bem e já na pandemia ali. foi. E aí começou a vir lead, via muita coisa, né? A gente na época não fazia high tick, fechava tudo. E acabou quando a dona mandou a gente embora, a gente tinha os clientes. E aí a gente começou o escritório. Foi a melhor coisa que aconteceu, então, a Sim. dona mandar vocês embora. Porque Aham. às vezes faltaria até coragem, porque a gente se apega. Eu já tive na pele de vocês também. Já fui advogado sócio, aquele sócio de serviço com aquele 0,5% de capital, na qual estão presentes todos os requisitos do vínculo de emprego, né? Mas na verdade a gente tocava o negócio, eu tocava todo o negócio sozinho. E, na verdade, na hora de ganhar, realmente, eu era tratado como um empregado, né? Então, a gente quer a grande realidade hoje dos grandes escritórios, né? Por isso que eu falo, gente, vamos empreender, porque vocês têm talento, tá? Hoje existe o mercado ele está aberto, o mercado é muito amplo, né? A gente vê na comunidade, né? Todos fazendo praticamente a mesma área e todo mundo prosperando, prospectando 100, outros 40, outros 50 processos. Então o mercado tem espaço para todo mundo, né? E hoje com essa nova mentalidade, a nova advocacia, as pessoas estão acordando. Elas estão vendo que simplesmente o conteúdo técnico da faculdade não vale nada. Não vale nada o conteúdo técnico. O que vale realmente é você aparecer, você mostrar que você resolve aquela dor, porque o cliente ele não quer saber se você tem um diploma, se tem um MBA ou um mestrado. Ele quer saber se você resolve o problema dele. Então, é isso que vai fazer a diferença hoje para uma pessoa começar a empreender, começar a ter resultado e começar a escalar um negócio de sucesso, né? Mas vamos lá. Antes do direito, quero saber dos dois. Vamos começar com a Isadora. Tua vida lá no passado, infância, adolescência, primeiro emprego. Eu sei que você realmente teve uma origem bem difícil. Você consegue compartilhar conosco aqui para até servir de motivação tudo que você passou, Isadora?
O meu início foi muito difícil, até porque eu perdi meus pais muito cedo. Eu sou cearense e minha mãe faleceu, 5 anos depois meu pai faleceu e eu tive que vir morar em Carapicuíba com os meus tios. E logo, né, quando eu completei 16 anos, eu fui morar sozinha. E o único emprego que dava, né, para ter naquela época era fazendo unha. Então, eu paguei meus estudos fazendo unha, consegui entrar numa empresa onde eu tive todo o direcionamento ali comercial, mas sempre conciliando, né, aquela rotina de trabalhar numa empresa ganhando pouco, e fazendo unha, até que eu consegui concluir a faculdade, passar na UAB com muito sacrifício mesmo. Passei muita necessidade, mas tudo isso me moldou quem eu sou hoje, né? Então, não é qualquer tempestade que consegue me derrubar, né? Porque eu tenho muita casca com relação à dificuldade em si, né? Chegar onde eu cheguei, de onde eu saí, era muito E improvável, mais né? sendo mulher, a gente sabe que a gente vive num mundo machista, né? E realmente a gente vê uma mulher como você, assim, realmente rompendo barreiras, né? Você, a Thaís, Camila, temos pessoas na comunidade. Realmente é de tirar o chapéu, né? Nesse mundo corporativo, nesse mundo machista que a gente vive, né? Vendo vocês terem esse resultado, é a gente aplaudir muito, realmente, de fato. E quando eu concluí a faculdade, eu tive uma oportunidade para um escritório de advocacia, eu não sabia absolutamente nada, eu não tinha estagiado, mas eu tinha uma coisa que é o que faz a diferença, eu tinha muita vontade. De vencer, Isso, de sair da pobreza, da exato. escassez e ter uma E vida boa, né? E eu fiquei 3 anos nesse escritório e eu aprendi muito. O dono do escritório me ensinou muitas coisas, né. Eu sou muito combativa, a audiência eu mandava muito bem, e eu fui para o comercial e fechava muito contrato, né. Só que eu tinha muita vontade de ter meu nome na placa, isso era meu sonho, até que o Lucas me chamou, né, para ter uma sociedade, e aí é onde a gente começa a empreender, né. Mas tudo isso com muita dificuldade. Eh, Nessa época que a sociedade não deu certo, né, a gente não tinha caixa. A única coisa que nós tínhamos era vontade e nós apostamos nisso. Então essa história foi muito difícil até eu me tornar advogada, né. Então foi bem complicado, esse foi o meu início. E você, Lucas? Você começou a trabalhar com qual idade? Eu comecei 16, 16 anos. Seu primeiro emprego foi o quê? foi a office boy. Office boy, que legal, Office boy. que Foi numa legal, empresa de engenharia, né, em Alphaville, onde eu tenho escritório hoje, né. que legal. Então isso me deixa muito feliz, que eu nunca imaginei isso, né. Você é de São Paulo? São Paulo. Que legal. Eu sempre nasci em Osasco, fui criado em Carapicuíba. Minha mãe meus pais, né, moram lá até hoje. Periferia, não passei metade da dificuldade que a Isadora passou, mas também não tinha Mas luxo, não foi enfim. nada fácil também, né? Não, não. Teve um momento da minha vida assim, meu pai ficou desempregado, minha mãe também, a gente passou muita dificuldade. Não foi um momento muito longo, né, muitos anos, mas foi muito difícil, enfim. E eu sempre cresci com aquela mentalidade que tinha que ser CLT, tinha que passar em concurso, enfim, né. Na verdade, a faculdade nos prepara para isso, né? Eu falo que a Uhum. faculdade prepara a gente para a gente ser um empregado, né? Sim, Se preparasse para a gente empreender, a grade curricular seria totalmente com diferente, né? certeza. E graças a Deus, hoje eu falo, gente, entre o máximo de mentorias possível, não é só na nossa comunidade. Quanto mais mentoria, porque conteúdo que tem em outras comunidades não tem aqui e vice-versa, né? Sempre vai ter um conhecimento novo. Mas o direito, como é que o direito apareceu na vida de vocês? Vocês tinham alguém na família? Vocês tinham uma inspiração? Olha, não sei, uma referência. Vocês tinham uma referência na vida de vocês ou não? Como é que aconteceu o direito? Eu tenho, né, o meu pai é minha grande inspiração, né. Seu pai é advogado. Meu pai é Ah, advogado, legal. só que ele era motoboy, Olha, então muitos anos da vida dele ele era motoboy, e depois dos 40 anos ele se formou, né, a empresa que ele trabalhava acabou mandando ele embora, mas o dono gostava muito e falou: "Vou te pagar uma faculdade". Aí ele escolheu direito, fez, formou, passou na OAB, e foi estagiar já depois dos 40 anos. Foi um período muito difícil, porque o dono do escritório era na Alameda Santos, mas não pagava o salário. Então a gente só não passou fome porque os amigos doaram cesta básica, enfim. E mesmo assim eu sempre via ele depois do trabalho estudando, aquilo sempre ficou comigo, né? Então eu admiro muito ele, ele não é apaixonado pela advocacia, isso ele fala mesmo, né? Mas mesmo assim acho que isso me motivou a virar advogado, ver todo o esforço dele. Então, uma coisa que ele sempre, né, meu pai e minha mãe sempre me venderam muito assim, ó, você tem que estudar para você mudar de vida. E realmente isso eu carreguei comigo, e é pelos estudos que eu consegui melhorar a minha vida e da minha família, né. legal. E fala da tua família um pouquinho.
Filhos, esposa, qual que é o nome do... Tem quantos filhos? Eu tenho um, por Um? enquanto, tô Qual que negociando é o nome aí uma dele? menina, é o Luiz Felipe, O Luiz Felipe. Que idade que ele tem? 12 anos. Que legal. Vai É ser uma advogado também ou figura. não? Então, eu tô negociando com ele. Ele pegou um momento muito difícil quando a gente começou, e ele tem meio trauma da advocacia, porque eu trabalhava demais, então eu era igual um fantasma dentro de casa, né? E aí ele acabou que ficou meio assim com a advocacia, mas ele tem um dom muito grande, que é da comercial. Eu vejo ele como um vendedor, eu até falo isso pra ele, porque a Isadora não deixa eu mentir. Ele é uma criança incrível. Se você trouxer ele aqui, ele vai ter assunto para conversar com você, enfim, para dialogar. É um menino sensacional, não é porque é meu filho não, Sim. mas ele é incrível. E minha esposa, né? A Ana Beatriz, a gente está casado há 3 anos e é uma mulher incrível, né? Eu tenho uma sorte na minha vida, assim, muitos podem ver como uma fragilidade, mas eu vejo como um fortalecimento, que eu tenho mulheres muito grandes do meu lado. Legal. E minha esposa é uma delas, minha mãe, minha sócia, então eu tenho 3 mulheres incríveis que acreditam em mim quando eu mesmo não acredito, né? Então eu tenho essa força da minha família, né, da minha sócia, principalmente da minha esposa no dia a dia, que me dá muito Ela é apoio. advogada também ou não? Não, ela é especialista financeira, está trabalhando no escritório grande também, está trilhando o caminho dela, mas ela me apoia muito. Enfim, eu sou um cara muito abençoado, isso eu tenho certeza. Que legal. E a Isadora tem um filhinho também, tem o Chico, né? Chico, né? Ninguém pode falar Eu que ele tenho não o é meu Thor. Eu filho. tenho o Thor. Eu Então, falo que cachorro pra mim é igual família, né? Isso não é mais que família, né? É o carinho que a gente tem, o amor. Infelizmente, o ciclo de vida deles é muito curto, né? Isso que machuca a gente, né? Mas vamos lá, você é casada há quanto tempo? me casei recente, Recente, tá em lua de recente. mel, então. Tô em lua de mel Que coisa ainda. boa. Eu me apaixonei, né, por advocacia, porque na minha família ou você fazia medicina, né, ou você fazia direito, né. E eu tenho um tio muito bem-sucedido, então, que era promotor de justiça, então tinha todo aquele Foi ele que te glamour. motivou. Isso. E mesmo nessa realidade, como manicure, os pais tendo falecido, morando sozinha e tudo mais, eu não perdi aquela paixão. Eu falava, não, eu tenho que me tornar advogada. Então aquilo nunca morreu dentro de mim. Eu sabia que Deus iria me dar essa graça de me tornar advogada. Eu não imaginei que ia ser uma advogada bem-sucedida, mas que eu iria conseguir concluir, eu iria conseguir. E nesse meio tempo, né, que eu conheci o Lucas, eu já namorava, né, meu marido e tudo mais. E meu marido foi a pessoa que mais acreditou e viu o potencial em mim. Isso é legal. Porque Isso é legal. quando ele me conheceu, antes de eu ser sócia do Lucas, eu trabalhava num escritório onde você não podia ter qualquer tipo de renda que fosse vinculado ao direito. Tinha uma cláusula de exclusividade que te proibia de tudo. E aí eu tinha comprado uma casa e voltei a fazer unha lá em Carapicuíba, Alan. Falei, olha, para não vender meu carro e conseguir conciliar as coisas, vou voltar a fazer unha. E aí meu namorado na época, né, falava assim, nossa, mas não é possível que não tenha outra coisa que você possa fazer na sua vida que não seja unha. Você é advogada. Enfim. E ele via muito um potencial em mim que eu não via. Não via. Eu tinha uma mente muito fechada, eu morava lá em Jandira. E ele falava, não, você tem que sair daí. Ambiente. Você tem que sair daí. E aí eu me conectei com o Lucas e tudo mais, e ele sempre foi meu maior apoiador. Ele falava, não, você tem potencial, você só Que precisa legal. ver esse potencial que você não vê. E é difícil a gente ver isso. Pelo menos o que eu acompanho no mercado, às vezes o homem ele tem aquela questão do machismo, ele precisa ser melhor que a mulher não pode. E quando a gente vê esse apoio, eu vejo isso com a Thaís. O marido dela, ele apoia, ela viaja, ela estuda fora, o marido apoia, fica com as crianças. Cara, eu acho sensacional isso aí, né? Você também deve ter esse apoio com a tua esposa também, né? Você deve estar trabalhando finais de semana, você está rodando, escritório até tarde, eu sei que a rotina de vocês é maçante. E quando a gente tem a compreensão do nosso parceiro, da nossa parceira, isso é fundamental para a gente ter os nossos resultados, né? Porque é por eles, né? Eles sabem que é por eles, né? Sim. Eles são o nosso porquê, né? Sim, e ele via todo esse potencial em mim. Na época, a gente tinha uma mesma realidade, ele trabalhava CLT e eu também, só que a gente se complementamos muito nisso de ver um potencial que a gente não via, né? Hoje ele é um grande executivo, e eu também tenho um escritório, então crescemos muito, estamos há 5 anos juntos e estamos muito felizes. Acabamos de fazer nosso casamento no lugar que a gente sonhava, fizemos uma lua de mel maravilhosa, então tudo isso
fruto de um acreditar muito no outro. Então a gente está muito felizes. Mas vamos lá, e o direito trabalhista, como é que apareceu na vida de vocês? Aconteceu ou sempre existiu? Vocês começaram como generalista ou foi a exceção à regra? Como é que foi isso? Foi um pouco do acaso, né, que virou paixão. Quando eu fui office boy, eu senti na pele aquela situação de você ser o cargo mais baixo da empresa, né, ser diminuído, enfim, ter direitos suprimidos, e carreguei isso comigo. E aí, quando eu fui trabalhar no escritório, teve oportunidades, que é previdenciário trabalhista. Não, trabalhista. Eu não conhecia muito na prática, né, mas acabei me apaixonando, enfim. E meus primeiros casos eram o pessoal da limpeza, aquele pessoal mais simples. Então, eu amava ajudar aquele pessoal, a doméstica, né? Então, foi o acaso que virou uma paixão, realmente. E eu comecei no escritório onde o dono, ele falava, eu só defendo trabalhadores, né? E a paixão dele para os trabalhadores se tornou a minha, né? Eu adorava aquilo, né? De defender, né, aquelas pessoas que são muito injustiçadas, né? Tanto que grande parte dos nossos clientes, né, até um determinado tempo, eram essas pessoas. E essas pessoas, tem pessoas que são muito gratas por o que a gente fez por elas, entende? Então, foi assim que aconteceu e eu sou muito apaixonada por. O direito trabalhista, o gostoso é que a gente causa uma transformação e um impacto com a indenização. A gente traz aquela sensação de justiça, né? Eu falo que, diferente de vocês, e na verdade eu me coloco na regra, que eu acho que é a regra, a grande maioria começa como generalista, né? A gente precisa absorver de tudo, a gente tem secretário para pagar, a gente tem conta para pagar, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo. A gente vai entendendo conforme a gente vai nichando. Aí sim, a gente começa a se colocar como autoridade, a gente passa a ter um posicionamento sobre aquele determinado assunto e a gente vai trazer um volume muito maior. Mas eu comecei a entender isso à medida que os bancários, eles queriam advogados que fossem especialistas. Tanto que quando eu conduzo uma conversa com algum bancário, por exemplo, vou falar com um cara que trabalhou no Itaú, eu falo que eu sou especialista em Itaú, porque eu conheço não só a realidade da lei, mas eu conheço a realidade dele, a rotina de trabalho dele, mas como eu conheço todos os procedimentos internos do banco, que é isso que vai fazer a diferença na hora de a gente conseguir a conexão com o cliente. Então, e hoje eu recebi uma notícia maravilhosa no mês passado, que a Isadora trouxe no grupo, que vocês simplesmente saíram da advocacia low ticket. E é isso, gente. E é isso. Se a gente pode prospectar um processo que vai nos render 100 mil reais, por que a gente vai ficar batendo cabeça com uma operação aí com 30, 40, 50 processos que não vão render isso? Conta um pouquinho como é que foi essa mudança de mentalidade, como que isso aconteceu, se deu certo, como é que tá isso aí. Que eu sei que você tinha um receio. Como é que eu vou pagar a conta se eu abandonar isso aqui? E hoje você viu que a realidade é outra. A gente começou no nicho high ticket em 2022, mas sempre não Um gato dando pingado aqui, outro isso. ali. E aí 2023 aumentou um pouco mais, 2024 também, 2024 a gente colheu os frutos disso, eu comprei apartamento, Lucas, compramos carros, enfim, nossa vida mudou ali. Só que isso em uma pequena escala. E eu sempre falava para o Lucas, Lucas, eu preciso de um caminho para eu atuar só nesse nicho. E eu não atuar mais em outra, Lucas, mas vai ser difícil a transição, vamos definir tanto tempo, e nunca a gente tinha a coragem, né? E aí eu participei recentemente de uma mentoria e falei pro Lucas, falei, não é isso que eu quero. E até então eu não conhecia você como mentor, né? Sim. E quando eu te conheci... Como é que você me conheceu? eu te conheci, primeiro que eu já sabia que você era o dono do seu escritório, né? Até porque grande parte do meu conhecimento eu adquiri estudando os seus processos, né? Mas eu não conhecia você como mentor. Sim. E te conheci através da Thaís e através do Giovanni Molina, que é um grande amigo. E quando eu vi, falei, nossa, esse cara, eu preciso fazer a mentoria dele. E só que tava ali para me casar, né? Calazans me chamou e falou, deixa só eu casar aqui, daqui a pouco eu volto, né? E aí me conectei com Calazans e tudo mais. E falei para ele, olha, aí ele me trouxe a reunião com você. Só que assim, quando o Alan fala, né, que o cliente ele decide comprar de você nos primeiros minutos da reunião, é verdade, tá? Eu sou a pessoa mais difícil de você vender algo. Numa reunião com Já você... notei, você é uma pessoa extremamente exigente e tem que ser exigente mesmo. Eu também sou, como o Lucas deve ser também. Sim. E os primeiros 3 minutos eu falei, eu compro. Eu não queria saber quanto que era. Eu falei, não, eu vou comprar. O cara sabe do que ele tá falando, ele vai me dar o caminho que eu estou buscando há tanto tempo. E a gente fechou essa mentoria, foi em junho, né? Quando foi início de julho e tal, vendo
aqueles contratos fechados, eu falei, não, chega, eu não vou mais fazer isso. Falei pro Lucas, a partir de hoje, só o nicho high ticket, que é a nossa especialidade, e a gente vai focar nisso. E deu muito certo, né, Júlio? Fechamos um número excelente de contratos. Estou bem orgulhoso. E as coisas estão acontecendo numa velocidade que eu nunca imaginei na minha vida, né, Alan? Exato. E Lucas, e você viu, e não é só o conhecimento. Porque se fosse só o conhecimento, simplesmente você ia comprar um curso online e você ia começar a fazer milhões. Eu falo que é o conhecimento sem o ambiente, ele não te traz o resultado. Você está notando isso na comunidade, né? Porque a partir do momento que você se conecta com pessoas que você vê que estão fazendo 1 milhão e meio, você vai perguntar para essas pessoas o que elas estão fazendo, elas vão te ensinar a fazer, e você vai ver que o negócio é por osmose. Então, o que é o legal ali que eu estou notando nas pessoas, né? Isso aconteceu com vocês. É que na verdade aconteceu tudo muito rápido com vocês. Mas as pessoas entram num ambiente que elas são os menores, elas se sentem incomodadas em ficar naquela situação de serem os menores, e elas começam a se conectar e começam a perguntar como é que faz e pedir ajuda. Então a prosperidade, eu falo que a comunidade acaba empurrando você para cima, né? Eu falo que é isso. Não é isso que acontece? Sim, questão da ambiência, assim, o pessoal fala muito, mas é verdade. E a gente sempre quis atuar, era um desejo muito antigo de atuar com high ticket, e sempre tinha dificuldade porque a gente não tinha alguém que direcionasse o caminho. E eu cheguei até a fazer outras mentorias de outros nichos high ticket para ver se eu conseguia entender. Eu queria muito melhorar meu posicionamento com mais autoridade, que eu achava que era o caminho principal para conseguir esse tipo de cliente, mas ninguém me trazia aquilo que realmente eu queria ouvir. Na verdade, sabe o que faltou? O pegar na mão. O pegar na mão. É isso que a galera fala que tem. E quando eu falo pegar na mão, não sou só eu pegar na tua mão, não. É todo mundo pegar na mão, e inclusive vocês estão pegando na mão dos outros. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo mais Adora chamando uma Sheila para tomar um café, chamando alguém para almoçar, igual vocês almoçaram junto, o Leonardo, que saiu com vários insights, de coisas novas. Gente, é isso, tá? Sim. Eu aprendo muito com vocês também, tá? É muito, tá? E, Alan, tem uma coisa que eu e o Lucas, nós temos o perfil executor, né? E a gente se sente incomodado em não entregar um resultado para você. E eu De cobro. passar a imagem de pessoas descomprometidas, né? Então, a gente tem que ter resultado. Ele tá dando um método, eu preciso executar, porque senão... E a partir do momento que vocês contratam um produto meu, eu me sinto na obrigação, na responsabilidade de entregar o resultado para vocês. Senão eu me coloco em xeque. Eu falei, cara, será que a minha metodologia não funciona? Então, por isso que eu cobro vocês. Eu cobro. Precisa de execução. Que eu falo que uma boa ideia, a gente vai ter várias ideias boas. Uma boa ideia, se não colocada em prática, ela não passa de uma boa ideia. É isso. Então, eu sou muito executor também. Por que tudo dá certo na minha vida? Por que realmente as pessoas que eu pego na mão dá certo? Porque a gente tem uma ideia hoje, amanhã a gente está executando. Eu não vou esperar a semana que vem para executar. Porque se eu esperar uma semana que vem, o meu concorrente vai executar na minha frente. Eu não vou esperar, entendeu? Então eu sou muito assim, tá? E a questão da ambiência, né? Hoje mesmo acordei, né? Aí vi, a primeira coisa que eu vi foi uma mensagem da Thaís no grupo, né? Ela falando que ela determinou que ia fechar número X de contrato até E sexta-feira. ela vai conseguir. E ela vai conseguir. Vai. Eu falei, não, eu também vou me comprometer Exato. com isso, porque é assim que a gente tem resultado, é a gente se comprometendo com o nosso negócio, né? Não achar que as coisas vão acontecer. Quantos high tickets você prospectou mês passado? Quantos? Foram 28. 28. 28. Daqui um ano, você vai voltar nesse podcast aqui, você vai estar com mais de 100. Você pode ter certeza absoluta. Porque você vai chegar lá. Você me deu a meta desse mês de 54, né? Mas daqui um ano você vai estar com mais Enfim, de 100 gente, contratos high É uma ticket. pressão absurda. Eu tenho absoluta certeza. Mas a gente não gosta é de pressão. Eu falei que isso aqui é métrica pura, gente. Aham. Olha, vocês já pararam para pensar para fazer quanto? A proporção do crescimento de vocês, se vocês crescerem na mesma proporção que vocês crescerem esse mês, no mês que vem, daqui um ano vocês vão estar com esses 100. É isso, eu falo que não é mágica, é métrica. Você acabou de entrar numa nova mentoria com a Thaís, você está modelando a Thaís ela tem um método que é um método melhor que o meu, porque o meu método, o método dela está validado. Os meus erros ela tirou para fora. Hoje, obviamente, que vocês vão criar o método de vocês também. E vocês vão criar um método melhor que o dela. Por quê? Porque o meu método tem erros, o da Thaís tem erros, e o de vocês também vai ter erros, mas uma quantidade muito menor. Então, por isso que o sucesso vai vir rápido para vocês, tá? Eu não tenho a mínima dúvida. Mas a gente sabe que a rotina é pesada. Nós, apesar de vocês serem sócios, a vida do empresário ela é muito solitária, né? A gente sofre sozinho. A gente vê que conforme a gente vai crescendo, infelizmente,
a gente acaba se afastando das pessoas por decisões próprias, né? Porque realmente não faz sentido a gente tá andando com pessoas que não nos agregam mais, infelizmente. Um ambiente, por exemplo, eu tenho amigos de infância, a gente vai trocar uma ideia, gente, são pessoas que eu gosto, mas são pessoas que já não fazem mais sentido. Pessoas que vão conversar de futebol, vão falar de mulher, vão falar de droga. Gente, não faz mais sentido isso pra mim, entendeu? Eu quero conversar com pessoas que falam de dinheiro, falam de prosperidade. E com vocês deve estar acontecendo a mesma coisa. A gente acaba se sentindo perdido, né? E a gente acaba ficando sozinho. E eu acho que a comunidade acaba suprindo um pouco, né? Essa falta da gente colocar para fora as nossas dores, desabafar, tem quem compartilhar. Não é isso, Isadora? Sim, porque assim, eu tenho um dos meus perfis, eu sou uma pessoa que eu influencio as pessoas. Então, quando eu estou com os meus amigos, né, que traz alguma questão relacionada à carreira, dinheiro e tudo mais, eu já desperto o gatilho, não, mas o que que a gente pode fazer para resolver isso? E aí você se sente, né, um pouco perdido porque você não está na mesma energia que as pessoas, né? E na comunidade você acaba se conectando com Exato. pessoas, né? Porque falar de dinheiro numa mesa que você estava antes pode parecer snob. Exato, aí não dá para você falar sobre isso e, por exemplo, a gente estava no domingo no evento, né, conversei com a Juliane, na segunda-feira eu falei: "E aí, Ju, o que que você colocou em prática?" Eu coloquei isso, isso e isso, me senti dessa forma, e ela me deu dicas, eu dei dicas para ela. Então, assim, isso que é legal. E assim, nessa carreira a gente adoeceu várias vezes, iniciamos ali a questão do burnout, e é muito difícil, né, esse lugar de empreender, essa decisão que a gente toma todos os dias. E se cercar de pessoas que vivem a mesma coisa que a gente traz uma sensação de pertencimento, né, muito grande, e essas pessoas acabam direcionando a gente. É muito É uma bacana. pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu vejo muita gente me procuram, até essa semana, algumas pessoas me procuraram, tá? E não é por causa do resultado de vocês, tá? Mas eu vejo que as pessoas, quando a gente coloca os resultados, né? As pessoas, elas vê as pessoas conquistando o resultado e outras não, elas acabam se desmotivando também. Então eu dei uma palavra de carinho, de conselho, peguei na mão, ó, você viu? Ele conseguiu. Você não pode se desmotivar, você tem que motivar. Se ela conseguiu, você também consegue. Ah, mas é difícil, eu tô vendo ela conseguindo cada vez mais, pegando mais, eu não tô conseguindo nem sair do meu lugar. Você pediu ajuda? Você se conectou com a Isadora, com o Lucas? Você perguntou o que eles fizeram? É isso que vocês têm que fazer. Então é isso. E eu falo que muitas pessoas pensam em desistir. Já passou na sua cabeça algum momento de desistir? Teve algum momento realmente, falei, gente, não é para mim isso aqui? Já aconteceu com você? Ah, no começo principalmente, né? A gente tem aquela dificuldade, trabalha muito e demora pra gente ver o resultado acontecendo. E aí passa, assim, realmente a vontade de falar, pô, será que faz sentido? Às vezes desistir. Por isso que tem que ter o propósito, né? Falar onde eu quero chegar. E a questão, Resiliência. Aí que entra com o certeza. vendedor. Né? Eu falo que eu sou vendedor, eu não sou empresário, eu não sou advogado, eu sou vendedor. Né? E o vendedor, dois requisitos: ambição e resiliência. Principalmente a resiliência. Eu falo que eu trabalhei já vendendo publicidade de porta em porta. Eu ouvi ali 20, 30 não. Mas a cada 30 não eu recebi um sim. Já pensou se eu desistisse? Se eu não desistisse no décimo, no 15º, eu não ia chegar nesse um. Entendeu? Então é isso. E à medida que vai, a gente vai aperfeiçoando a técnica, a gente vai entendendo como é que funciona o game, a gente vai aumentando a produção. E a parte de conexões, eu acho que numa mentoria, numa ambiência dessa, é o principal. Uma conversa que você partilha com alguém ali as suas dores, você Pode. vê que outras pessoas também estão com as mesmas dores, e aí você consegue dar uma ideia para a E pessoa um que insight você pode fazer isso milhões, com um único insight. com certeza, e a pessoa aplica aquilo e ela também te devolve uma visão de fora, e você, caramba, é verdade, você tem razão, você chega e aplica e vê funcionando, dá certo, vale todo o dinheiro investido. Você já teve algum momento na tua vida que você pensou em desistir? Eu sei que o ser humano realmente tem dias que a gente não tá bem, nada dá certo, mas você teve alguma fase difícil na tua vida que você superou? É que nunca teve essa opção, né, Alan? Eu não tenho meus Desistir pais. não é uma Não é opção. opção. O que que eu poderia fazer? Desistir? Não. E assim, tem um ponto muito importante na minha advocacia e nas minhas decisões que eu tomei até hoje, é que quando eu saí do escritório, a única pessoa que me abriu as portas foi o Lucas. E ali, ele ter saído de um lugar que ele já estava há 7 anos, para a gente empreender e tudo mais, eu tinha muito uma lealdade a essa decisão. Então, todas as vezes que eu pensei em desistir, eu falava, nossa, mas eu vou decepcioná-lo. E eu não vou fazer isso com alguém que acreditou em mim e tudo mais. E
quando a gente começou, ele já tinha resultados, né? Tinha uma renda legal com os processos, e eu modelava o que ele fazia. Ele falava que eu tinha que fazer isso, e eu fazia. Então, assim, nunca houve essa opção. A opção sempre foi o plano A dar certo, porque eu não tenho outra opção, Alan. Não tenho o que fazer, entende? E por causa disso, muitas coisas aconteceram, eu conheci muitas pessoas, é tanto que estamos aqui hoje, né? Mas nunca teve essa opção para mim. Uma pessoa que vem da pobreza extrema, ela não tem para onde voltar. Eu também encaro dessa forma, né? Dias ruins todo mundo tem, né? A gente tem que pedir ajuda. Eu peço ajuda espiritual, me conecto com Deus. Eu acho que Deus realmente me ilumina bastante, me dá sabedoria para tomar a decisão que a gente precisa tomar, né? Mas e de vocês? Queria conhecer um pouquinho mais da vida de vocês aí. Hobbies, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Gosta de viajar, gosta de estar com a família? Conta um pouquinho aí. Ah, eu gosto muito de estar com a família. Inclusive hoje, né? É o dia da pizza, que é tradição, todo mundo Olha só. conhece. Meu pai, ele é muito metódico. Então, todo dia 7, Legal. independentemente do que a gente esteja fazendo, tá pesado no trabalho, a gente vai lá na casa dele e faz o dia da pizza. Todo dia 7. Todo dia 7. Olha só. Todos os meses, isso já deve ter mais de 10 anos que a gente faz. Legal. Enfim, então, e é gostoso, né? muito Manter essa bom tradição. se encontrar. Então eu gosto muito de estar com a família. Quem me acompanha também sabe que eu gosto muito de futebol, sou apaixonado pelo Corinthians. Gosto de treinar também, né? Gostei. Essa parte nem tanto, né? Mas eu aprendi a gostar, porque empreendendo eu negligenciei muito a minha saúde. Isso me fazia mal, autoestima, eu cheguei a pesar quase 100 quilos, né? Isso me fazia muito mal. Nossa, 100 quilos. Foi, né? Mostrar uma foto você nem reconhece, o pessoal brinca que mudou até o DNA. E aí aprendi, né, a me acostumar com isso, e essa mudança de vida também me proporcionou um resultado muito melhor no trabalho, né? Muito mais disposição, enfim. Então, gosto de treinar, aprendi a gostar, gosto muito de futebol, principalmente de estar com a minha família, né, e os amigos. E vocês, Adora, o que você gosta de fazer? Todo mundo sabe, né? Eu sou corredora, né? Tô aí no ciclo de maratona, já tô no meio disso, né? Olha, eu tiro o chapéu, tá? Essas pessoas que são maratonistas, pessoas que fazem Ironman, você não é pra qualquer um, não. Você é uma guerreira, viu? Eu não Você é sou uma guerreira. Tem que ter muita disciplina. A gente saiu daquele dia do Exato, almoço, ainda disciplina. fui cumprir meu treino e tudo mais. E você ter um hobby que ele te leva para o caminho da disciplina é muito bom. Então, o ciclo de maratona ele é um ciclo muito exaustivo, mas assim, é o que me traz para o meu lugar, é o que me faz eu descarregar toda a minha energia. Então, esse é um dos meus hobbies. O esporte é muito ligado aos negócios, né, eu acho. Né? Eu sou muito fã, por exemplo, de Cristiano Ronaldo, né? Cara, não sei se você acompanha a carreira dele. Ele é um cara que ele não é talentoso, ele não nasceu com aquele talento igual o Neymar, igual o Pelé. Não, ele é um cara que ele é executor. Ele treina, acaba o treino, ele vai lá, ele tá treinando o pênalti, ele tá lá, ele chega antes. Temos outros grandes nomes aí do basquete, lá esqueci o nome dele lá, o LeBron James, né? LeBron James, você tem alguns, né? Kobe Bryant, os caras chegam todo dia 4 horas da manhã para treinar, não sei quantos arremessos por dia. Então é isso, gente, é preparação, não é? Na hora que você vê um cara sendo, sei lá, 5 vezes campeão mundial, não é à toa, gente. Olha o tanto que esse cara renunciou. E você leva isso para o seu negócio, né? Para o seu negócio. Pô, eu preciso... Nada vai vir fácil. Você tem que se esforçar e ter muita dedicação, que aí sim você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Eu falo que disciplina é tudo, é fundamental, né? E a questão do esporte, do treino, né? Porque é uma construção semana a semana, e a mesma coisa do negócio, né? O que você era semana passada, você já não é mais essa semana se você persiste, se você faz aquilo que você precisa realmente fazer, né? Minha terapeuta fala muito uma coisa, quem treina é adulto, entendeu? Quem não treina é uma criança. Então, o adulto precisa fazer o que adulto faz. Exato. Então, o treino, ele é muito... Hoje se tornou meu hobby, né? Mas eu gosto muito de gastronomia, meu marido é chefe de cozinha, então nosso hobby é cozinhar, receber os amigos, viajar, mas tudo voltado para experiências, né? Para culinária. Então, esse é o nosso hobby. Cozinhar também. É um dos meus hobbies também. A gente adora. Só que eu não sou, eu sou aquele cara mais chato. Eu não gosto de fazer o básico, não. Eu gosto de fazer um risoto,
gosto de fazer uma coisa mais incrementada, alguma coisa mais diferente, um carbonara. Isso, a gente Para mim é gosta um também. hobby, é É um muito. hobby. Pena que eu não tenho tanto tempo, né? Mais finais de semana, ultimamente nem finais de semana. Mas é uma paixão que eu tenho também, né? Ah, é muito É, gostoso. meu hobby é comer, né? Eu não cozinho O nada. hobby dele é ser convidado para ir lá em casa para ele É, provar a comida. quando o marido dela chama, eu amo, né? Porque aí Que, eu vou le- comer bem. que legal. E vocês fazem alguns encontros juntos? Vocês têm as famílias de vocês são unidas? Que Sim, legal, que a legal, Isadora é uma amigona da minha esposa, que né? A gente, legal. todo mundo junto ali na parte de empreender, então a gente convivia muito, né? Então virou uma amizade muito grande. O marido dela, o Juan, é um grande amigo, um cara sensacional. Então a gente sempre que dá, a gente se reúne. Sim. E vocês se combinam muito. Você me parece uma pessoa mais operação, é isso? Ela é uma pessoa mais comercial ou não? É uma falsa percepção que eu tive. É o que a gente estava conversando com o Calazans, que até os sócios têm que estar no lugar certo, né? Não é só os funcionários que têm que estar no lugar certo. Então, quando a gente fez essa divisão, porque ela é uma vendedora nata, tem toda a experiência dela, e eu sou mais um cara introvertido, eu gosto ali de pesquisar, de ir lá olhar os processos, novas teses, eu amo isso. Então, deu muito certo, eu cuidar mais do operacional, dessa parte técnica, e ela vender. E ela é uma pessoa que arrisca mais, porque existe. Eu, por exemplo, eu tenho meu sócio é uma pessoa mais comedida, eu sou uma pessoa que gosta mais de arriscar. Vamos abrir, vamos fazer acontecer. Às vezes não visualizo o risco, então sempre tem um que tá puxando e segurando mais o outro, É né? igual Um equilíbrio, né? você. Um equilíbrio, né? Quando a gente começou, eu tinha medo até de alugar uma sala, R$ 1.500, eu lembro que era por mês. Falei, não vai dar para pagar, e não sei o quê. E a mesma coisa foi com o primeiro funcionário, falei, a gente não vai conseguir pagar. Sempre tive muito medo, né? E ela, não, vai dar certo, vamos fazer Mas, gente, é o que eu acontecer. falo para todo mundo. Eu conheço algumas pessoas com quem eu me conecto, e as pessoas têm receio de investir, de não dar certo, de perder dinheiro. É o que eu falo, gente. Você, o lucro, ele vem depois do investimento. Primeiro vem o investimento. É a mesma coisa, eu faço esse comparativo, de você querer uma casa pronta, esperar a casa ficar pronta, sem você comprar os tijolos. É a mesma coisa, tá? Então é isso, obviamente, que a gente não vai dar o passo maior que a perna. Eu não vou querer já meter um escritório aí de 200 metros quadrados, com planejados, MDF, nada disso. Mas pelo menos vamos dar um start, um lugarzinho para você ter o teu time. Porque eu falo que, pelo menos eu não gosto muito de trabalhar no modelo remoto, né? Tem pessoas que funcionam, comigo não funciona. Até porque eu sou muito das vendas. Para mim, vende energia. Vende vamos lá, e aí quanto que fez? Ó, não tá conseguindo ligar, eu vou ligar na frente dele para ele acreditar. Ele vê que o produto funciona, o produto é bom, né? É buzina, é sino. Para mim é isso. Para mim eu preciso de energia, tá? Para dar certo. É o meu perfil. É o meu perfil tá nesse ambiente com os funcionários, direcionando eles, né? O nosso início, quando a gente teve uma outra sociedade, que a gente tinha uma pessoa que investia, né, na gente, quando a gente saiu dessa sociedade, eu tomei a decisão que nunca mais eu iria entrar em um negócio que eu não colocasse tanto dinheiro quanto a pessoa. E lá no início, quando a gente não sabia nem o que fazia, né, porque não tinha nem computador para começar, eu fui no meu gerente, cheguei lá para ele e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou entrar no vermelho. Quanto que você me libera de crédito? Ele falou, você é doida? Você tá chegando aqui, você tá falando que você vai entrar. Eu falei, eu vou entrar no Eu fiz a vermelho. mesma coisa, Falei assim, sabia? quanto que você vai conseguir de limite para mim? 20, 30 mil tá aqui. Vai sair do banco. Olha que loucura, né? A gente não tinha essa lealdade, a gente não tinha essa confiança que a gente tem hoje, né? Tudo isso é fruto de uma construção. Liguei pro Lucas e falei assim, Lucas, é o seguinte, quanto que você... Vamos investir em marketing? Tanto. Falei, então a gente vai alugar uma sala. Você é louca? Falei assim, imagina, eu tô com medo de não conseguir pagar as contas da minha casa, eu tinha acabado de casar, né? Eu falei, não, mas eu quero sair de casa, eu tenho que sair e tudo mais. E ele ia olhar para as salas, você viu o medo na cara dele. Só que eu sempre fui corajosa, né? E aí a gente montou esse primeiro escritório, nunca atrasamos um aluguel na nossa vida e tudo mais. E foi assim, sempre aquela coisa, dê o passo que Deus dá o chão. E Lucas, eu falo o seguinte, eu falei que eu adoro fazer disso, sabe por quê? dá uma Quando eu vontade de faço isso, trabalhar, eu né? trabalho mais. Eu começo a Sim, trabalhar mais. Eu falei, meto uma dívida, eu vou trabalhar mais, eu preciso correr, cara. É isso, cara, vai empurrar, né, E Isadora? tem um ponto muito importante. É. A zona de conforto, que eu falo para as minhas amigas muitas das vezes, ela fala, eu não sei porque que eu não consigo executar tanto igual você. Eu falo, sabe por quê? Porque você não tem muita conta para pagar. É. Porque se você respirar no primeiro dia do mês, você souber que você tem tanto para pagar, cara, te dá a vontade, você vai executar. Porque a zona de conforto é o pior lugar que a pessoa pode estar. Então, essa vontade, essa coragem, eu sempre tive muito, né? E o Lucas, claro, ele é mais comedido, né? Esse equilíbrio é muito bom pra gente, né?
Mas Empreender é isso, é botar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que você está devendo. Mas você está produzindo para estar escalando o Ela negócio. contou a história, quando a gente montou a sociedade, eu tinha acabado de casar, eu gastei todo o meu dinheiro que só deu para mobiliar a cozinha e a sala. E aí E a faz gente não tinha nem parte. E faz guarda-roupa. parte, E eu tá falei, tudo, meu e Deus, tá como que tudo eu vou bem. pagar a conta, não sei o que. Então esse aí foi o maior combustível, né? Eu falei, não, tem que trabalhar. Quando Exato. cansava, eu falei, não, vou trabalhar mais. E aí fruto é tudo isso. E, assim, óbvio, a gente começou no low ticket, depois de uns 6 meses a gente já conseguia tirar ali um prolabore por mês e tudo mais. Só que quando a gente começou a atuar no nicho high ticket, nosso jogo mudou. Por quê? A gente tinha lá 30, 40 processos saindo no mês, a gente faturava, sei lá, 80 mil reais. E aí, um processo que saía, eu recebia 100 mil reais de honorários. Eu falava, Lucas, Não faz pelo amor de sentido. Deus, um processo, eu fui só na audiência, saiu a sentença, o banco chegou nesse valor, pelo amor Quando de vai na Deus. audiência, né? Quando Isso. não fecha, Sim. né? Não fecha o acordo por petição, né? Então, eu te mostrei Uhum. semana passada, eu distribuí o processo em junho, eu recebi uma proposta de 260 mil, vou receber quase 100 mil de honorários, E já caiu, né? e já caiu. Eu tô me acostumando, né, com aqueles seis dígitos caindo na conta assim. Falei, nossa senhora, tudo isso. Então, aí foi que a nossa vida foi mudando. Então, já colhemos frutos disso. Sou muito grata. Hoje, né, a gente vai alavancar ainda mais, né? Principalmente você trouxe todo, a gente tá no acelerador, então tudo vai E o acontecer mais legal rápido é que ainda. vocês sabem trabalhar com volume. E o legal agora é que vocês vão trabalhar com volume high ticket. Por isso que eu falo que o ano que vem vocês vão estar aqui, vocês vão estar com um volume muito mais alto, com faturamento que eu não sei nem dimensionar isso, mas alguma coisa muito próximo da Thaís. Eu tenho certeza. E Tenho sabe o que é certeza. engraçado? O pessoal ainda acha que é muito difícil atuar nesse nicho assim. Eu acho que o mais difícil é a prospecção, mas os processos em si, você desenvolveu a tese, olhei os seus processos, vi como é que faz, você replica para vários outros, porque os assuntos são muito parecidos. Exato. E o segredo qual que é? É a organização do negócio. Porque eu falo que é o problema. Muita gente quebra, por quê? Porque o cara cresce muito rápido, e se não se organiza, tá? E aí não tem uma visão macro do negócio, não toma decisão baseado em dados. Eu falo que hoje ter um dashboard, ter uma visão em todos os detalhes de como roda a tua operação é fundamental. Senão você está navegando no oceano sem GPS. Você está decidindo, por exemplo, eu tomo qualquer decisão baseada em dados. No Não meu é dashboard, achismo. eu posso contratar? Ah, preciso de uma contratação, chega o funcionário. Eu vou falar pro funcionário, eu vou acionar a minha controladoria, os meus heads. Tá, vamos lá. O funcionário consegue entregar aqui, isso já tá mapeado. Consegue entregar até 10 petições iniciais por dia. Vamos chutar um exemplo aqui. Por que precisa contratar se ele está me entregando 5 por dia? Tá? Será que eu tenho esse valor provisionado para eu trazer essa contratação nesse momento? Porque minha folha de pagamento é R$1,5 milhão. Eu não posso sair contratando os meus heads pedindo. Hoje eu tenho mais de 150 funcionários. Tá? Então, não tem como. Eu preciso tomar decisão baseada em dados. Tá? Planejamento. Esse vai ser o próximo passo de vocês. Vocês ter tudo mapeado. Tá? Tudo mapeado. Hoje eu não sei se vocês têm uma controladoria jurídica que passa esses dados para vocês. É extremamente importante. A gente já, desde o início do ano que a gente já estava estruturando isso, né? Mas hoje a gente fez aquela limpa, né, dos processos que a gente não queria mais tá atuando e estamos fazendo essa migração, né? E tem uma coisa, Ala, nisso tudo que eu olho, né? Claro que eu sempre vou defender o meu peixe, né? Porque a arte de você vender é uma coisa incrível. Incrível, incrível mesmo. E a gente não aprende isso na faculdade. Não aprende em lugar nenhum. Então, uma pessoa sentar na sua frente, que ela tem total receio do mundo de buscar os direitos dela, e você conseguir elevar o nível de consciência dela, até ela entender que aquela solução que você está trazendo é a mais correta, e que ela vai prosseguir com segurança, sabendo que você vai entregar aquele resultado para ela, e principalmente no nível que as pessoas têm um nível muito alto, um coordenador, um gerente, pessoas que têm um salário muito alto. Então, isso é muito legal. E tudo que você ensina pra gente, isso é muito valioso. Hoje mesmo eu comentei com o Lucas que eu estava atendendo, antes de vir para cá, eu atendi um coordenador que ganhava 25 mil reais. E feliz, eu falei, cara, esse sempre foi a vida que eu quis. Exato. Sempre atender esse nicho, eu sou muito boa, sou especialista nisso, mas só atender esse nicho. Então, O essa legal é que realidade... você vai ter que trabalhar o teu marketing agora. Eu sei que vocês já estão investindo nisso também. O posicionamento, porque o posicionamento é fundamental. Sim. A partir do momento que eu começo a me posicionar,
Por que que hoje, cada post que eu coloco dentro do meu Instagram, no LinkedIn, TikTok, é tudo intencional. Desde um post de um relógio, desde um post de um carro, porque o público que eu quero atrair é um público high ticket, é o público que se comunica com esse tipo de linguagem. Não é ostentação, não é querer esfregar na cara É de ninguém, resultado. nada disso. Sim. É mostrar o resultado. Porque a partir do momento que você não mostra, isso aqui são conquistas, são os resultados, é acesso isso aqui. Por exemplo, Flávio Augusto. Hoje eu sou fãzaço do Flávio Augusto. Eu vi um vídeo dele que ele falou: eu não faço negócio hoje com uma pessoa que não tem um Rolex. Por quê? Como é que eu vou colocar meu dinheiro dentro de uma empresa se o cara não tem uma capacidade de comprar um Rolex? Você entendeu como é A acesso? Você imagem, entendeu? né? Então, é marketing. O marketing, ele é intencional. Por que que vocês precisam mostrar hoje, se vocês estão no fórum, vocês estão fazendo um acordo, se vocês, a qualidade do atendimento, uma nota no Google Meu Negócio, vocês precisam mostrar, vocês precisam se expor. Porque se vocês não expõem, as pessoas vão achar que vocês não têm resultado. Se vocês não têm resultado, se eles acham isso, eles não te procuram, eles não te contratam. Então, o marketing mudou muito isso, né? Tá tudo muito diferente. Como é que vocês enxergam o marketing hoje dentro do negócio de vocês? Na minha visão, tem que ser algo estratégico. Igual você falou, você faz Intencional. intencional. E foi até o que eu gostei, conversei com a Elis desse serviço que você tem também, da questão do marketing, porque é essa estratégia que ela vai montar pra gente. A gente já gravou conteúdo, eu fazia vídeo, mas assim, eram vídeos aleatórios. Falando de lei, que não conecta. Não Não. conecta. Não E agora conecta. o que você falou no começo também, você entender a rotina do bancário, o que que ele faz, cada cargo, as dores que eles têm, e você transmitir isso num vídeo, isso tem resultado. É uma estratégia totalmente diferente. Exato, porque a partir do momento que você conhece a rotina dele, você conhece a dor dele. E você também conhece a solução. E você vai trazer a solução e você vai mostrar, cara, quem resolve sou eu. Da melhor forma, com o retorno financeiro mais alto e da forma mais rápida. Você tá vendo como não é difícil vender? É entender como que é a rotina dessa pessoa. É isso que faz a diferença no negócio. Hoje a gente está construindo, né, todo esse posicionamento com vocês, inclusive, e o posicionamento ele está desde até do estilo de vida que você tem. Exato. Porque se você chega numa reunião toda sem cuidar da sua imagem, sem cuidar do seu corpo e tudo mais, você já causa uma imagem ruim no cliente, né? Exato. E ele compra de você antes de você abrir a boca. Exato. Por exemplo, com a forma que eu me visto, onde eu moro, o carro que eu ando, eu vou repelir o público high ticket porque ele vai olhar, cara, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas isso é intencional. O marketing é direcionado. Hoje, eu tenho o meu perfil, eu não tenho milhares de seguidores, nem quero, porque o meu público é extremamente qualificado. E onde eu quero chegar com isso? Que o high ticket é igual. O trabalhista bancário, a aviação, o setor de laboratórios, eu não sei que em outros mercados vocês estão, mas eu sei que em todos os high ticket, é tudo a mesma coisa. Você entendeu? Então a forma de você se comunicar com o público é o que vai fazer a diferença. E gestão de pessoas? Quantos funcionários hoje vocês têm? Hoje nós estamos com 12 pessoas, né? A gente iniciou o ano com um quadro bem reduzido de 4 pessoas, já estamos com 12. Olha que A benção. perspectiva E vão terminar o ano com muito mais, com certeza. exatamente. Porque já deve estar pequeno o espaço de vocês, eu não Isso. sei. Eu não conheço a estrutura de Não, vocês a gente ainda. tem uma sala de 70 metros e tudo mais, mas a gente quer mudar no ano que vem, né? A gente vai ter uma outra sala. Mas hoje a gente também está investindo muito no nosso time, no desenvolvimento deles, né? Porque à medida que a gente se desenvolve, a gente também quer que o nosso time também se desenvolva, certeza. né? Então a gente está investindo bastante neles também, colocando muita energia no nosso time. Então a gente está com essa estrutura hoje, mas a perspectiva é crescer ainda mais. Legal. E o que vocês têm de sonho futuro para o escritório? Pretensões futuras? O que vocês almejam? Onde vocês querem chegar, Lucas? A gente sonha com um faturamento de 12 milhões por ano, né? 1 milhão aí todo mês. E ter o legado também, a história de ser referência nesses casos estratégicos. Falar, pô, Costa e Macedo, eles são ótimos para esse tipo de processo, né? Ótimos, excelentes, enfim. Então, eu quero ter esse legado de ser reconhecido como um escritório referência nos casos estratégicos. Show, show demais. E Isadora, e você? Você tem algum sonho, material, não material? Sonhos pessoais agora. O meu sonho eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai vir de mim.
Show. Eu quero que meus filhos estudem nas melhores escolas, eu quero viajar para a Europa todos os anos com os meus É o filhos. que eu falo, eu não É quero ter um isso que eu teto para quero. morar, eu quero morar no melhor teto. Eu trabalho para isso, trabalho muito para isso, vocês trabalham muito para isso, principalmente para dar um conforto para a família de vocês em primeiro lugar. Que eu falo, em primeiro lugar, minha família. Em segundo lugar, eu penso muito nos meus funcionários, tá? Depois eu vou pensar em mim, tá? Então é, eu falo que é uma montanha-russa, gente. Empreender é isso, né? Tem que ter estômago, não é para qualquer um, né? O que vocês estão conquistando, gente, não é para qualquer um, não. Se fosse para qualquer um, gente, todo mundo faria. A gente vê, por isso que a gente está comprando mão de obra das pessoas. Pessoas boas, tecnicamente. E pessoas que não têm coragem. Se vocês estão aqui hoje, vocês chegaram onde vocês estão, em primeiro lugar, coragem. Isso é o fator determinante, realmente, para trazer o resultado de vocês. Com Sim. E certeza. pessoas, né? A gente sempre fala de pessoas, seja família, os Ninguém, funcionários. ninguém constrói nada grande sozinho, eu falo. E é muito legal, né? A gente tem uma advogada lá que ela veio de uma outra área, a gente ensinou e ela tá se tornando uma advogada sensacional, mudou de casa. Então, o nosso sonho a gente vê que transborda para outras pessoas que elas conseguem conquistar os seus objetivos através do nosso sonho. Então, não tem preço. Isso não tem preço. Com Legal. certeza. Gente, obrigado. Que legal que foi conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Sensacional mesmo. Eu tenho um orgulho imenso, imenso mesmo, de coração, de tudo que vocês construíram, de tudo que vocês vêm construindo nesse curto espaço de tempo dentro da comunidade. Vocês são inspiração, brinquei com a Isadora, essa aqui vai virar mentora logo mais, viu? Porque ela falou, eu não gosto, não, eu não quero isso. A Thaís falava isso também, não, eu não quero ser mentora. Hoje a Thaís, cara, a Thaís falou, ela acabou a aula da mentoria em duplo. Falei, cara, que legal, cara, impactar essas vidas. As pessoas me chamando no privado, agradecendo. Eu falei, é isso, Thaís, é isso. Você já vem fazendo esse papel, sem nem perceber. Mas É um curso natural. Ela Eu tem não esse quis ser dom. mentor. Eu não queria ser mentor também. Nunca pensei em ser mentor. É uma coisa que acontece, tá? Você tem esse dom, já percebi isso em você. Eu já fui em eventos, É. eu fui em eventos que as pessoas me abordaram e falaram, você é sócio da Isadora? Eu falei, nossa, tive uma conversa com a Isadora em um outro evento, Exato. ela abriu minha mente, É. e aí Ela tem esse dom. eu tô prosperando por causa de uma conversa que eu tive com a Isadora. Um insight muda tudo. Uhum. Falando de você, né? Aprender com quem é tão grande como você é um prazer muito grande. Tamo junto. Você é uma pessoa genuinamente boa, você de fato quer ver seus mentorados crescendo, né? Você se dedica muito, né? Tá ali, a gente sabe, né? Que sua vida é totalmente corrida, mas você não coloquei meu deixa. escritório em segundo plano. Hoje eu consigo fazer isso, né? Conquistei essa liberdade financeira, operacional, minha operação roda sozinha, e hoje eu estou nesse sprint para a gente poder escalar o negócio dentro da nossa empresa e principalmente escalar dentro do escritório de vocês. Hoje eu falo que é minha prioridade. São vocês minha prioridade, tá? Meu escritório hoje está em segundo plano, ele está prosperando, né? Minha presença hoje já não é mais necessária, consegui atingir o meu objetivo. E, gente, hoje o meu objetivo é ver vocês escalando o escritório de vocês. E isso vai acontecer. E tá perto dessa energia, né, que é uma energia muito forte, faz com que a gente alcance esses resultados, né, coloque tudo em prática, e eu tô muito feliz de estar perto e poder acessar esse conhecimento que você transbordou pra gente, de verdade. Muito Legal. obrigada. Imagina, tamo junto, gente. Gente, para finalizar agora aqui, agradeço demais, foi sensacional. Eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas que estão começando, pessoas que estão desacreditadas ou pessoas recém-formadas. Eu queria que você, primeiro você, Lucas, olhasse ali para a câmera, tá? E você desse um recado para essa pessoa que está iniciando, a pessoa que não acredita, ou às vezes a pessoa que está precisando ouvir uma palavra de carinho, uma palavra realmente de conforto. Vamos lá, dá um recado. O que eu falaria até para mim, mais novo, e para quem está começando, procure locais que tenham pessoas que tenham resultado, porque a gente se conecta muito com histórias. Quando você vê alguém como o Alan, que saiu do nada e hoje construiu tudo isso e te mostra esse caminho, não tem inspiração maior. E essa história vira exemplo para você e te dá muita força para você conseguir os mesmos resultados. Exatamente, porque se eu conseguir, você também consegue, tá? Se eles conseguiram, você também consegue. Isadora, recado para o público. A gente tem duas opções. Escolher trilhar esse caminho sozinha e escolher ter alguém que vai guiar a gente nesse caminho. Então, ou você escolhe com a dor, ou você escolhe de uma maneira mais tranquila trilhar esse caminho.
Então, hoje, se eu pudesse falar para a Isadora do passado, invista, dê passos de coragem, nem que, enfim, tenha passos de coragem todos os dias e esteja perto dessas pessoas, porque vão ser essas pessoas que vão influenciar a sua vida. E a gente sempre compartilha uma coisa, se você está sentado em uma mesa onde você é o mais inteligente, o mais bem-sucedido, você está sentado na mesa errada. Esteja sentado na mesa que você é o menos bem-sucedido e que aquelas pessoas vão transbordar e vão fazer a sua realidade mudar. Então, para o meu eu do passado, eu falaria, Isadora, sente em mesas diferentes, que você vai alcançar o resultado que você tanto busca mais rápido. Exatamente, é o que eu falo. É melhor você ser o bobo da corte do que você ser o rei do chiqueiro. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu tô mudando de mesa e vocês que estão comigo, vocês vão mudar junto também, tá? Com Pode ter certeza. certeza. Tamo junto. Gente, obrigado. Satisfação demais estar com vocês, conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Tenho um carinho especial por vocês. Quero estar cada vez mais perto de gente com energia boa igual vocês e agradecer tudo que vocês vêm fazendo pela comunidade. Vocês acabaram de entrar, já estão tendo resultado e já estão transbordando tudo que vocês estão fazendo para frente. Gente, sem palavras em relação a isso, viu? Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, você que aprendeu um pouquinho mais aí com esses dois monstros da advocacia, tá? E é isso aí, tá? Até o próximo episódio do Lendas Cash.